Pessoal, falar de dipirona, o que não te contaram sobre esse remédio, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que a dipirona é um remédio muito utilizado, seguro e eficaz, né? Depois de contar esses detalhes, o que é que eu tenho que falar para vocês? Tem um lado da moeda, quando você fala o que não te contaram, da pessoa ficar em pânico, achar que vai ter qualquer tipo de reação que eu vou citar agora depois, mas não é isso. É justamente para você entender o contexto do remédio, que é um remédio dos mais utilizados no Brasil, em qualquer hospital, pode ser o hospital mais rico que tenha, um hospital com menos condições, todos os postos de saúde vão ter dipirona. Então é um remédio no Brasil que a gente sabe que é seguro e eficaz, mas tem alguns detalhes que você tem que entender, né? Primeiro detalhe que muito paciente se assusta quando sabe é que é um remédio que não é autorizado na maioria dos países da Europa nem dos Estados Unidos. E por que eu gosto de falar isso? Não é para te assustar. Eu não disse que é seguro e eficaz e por que não é autorizado? Porque cada país tem sua lei própria e sua organização do sistema de saúde. E lá atrás, década de 70, foi feito um estudo mostrando que a dipirona poderia dar em casos raríssimos uma aplasia medular. E esse fator fez com que esse país suspendeu. Depois disso, eles não revisaram a literatura, continuou sendo utilizado em vários países como o Brasil, e viu que isso eram casos raríssimos. Mas esses países já têm sua logística e outros remédios, na opinião dele, que cumprem esse papel sem essa consequência raríssima, e eles optaram por não voltar ao uso. Por que eu digo isso? Porque eu viro e mexo, eu tenho um paciente que usa aqui dipirona a vida inteira e vai morar fora do país e volta desesperado, porque tem uma enxaqueca, tem uma dor na coluna e tal. Falou, Júlio, a dipirona para mim era mágica, tirava minha dor, agora não tem dipirona lá. Por que isso acontece? Aí eu explico essa lógica e explico que o Brasil não está errado em liberar a dipirona. Pelo contrário, está certíssimo, um remédio seguro, eficaz e barato. Os países lá fora, Estados Unidos, a FDA está errada, não é que esteja errada, ela está olhando pela lógica dela, a fábrica é lá, os outros remédios eles produzem lá, então assim, não tem sentido para eles ter esse remédio liberado ou revisitar essa retirada do mercado. Agora, do ponto de vista científico, quem está mais correto, sem dúvida nenhuma, é o Brasil. As evidências da literatura hoje em dia não condizem com essa proibição desse remédio que acontece nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, tá bom? Passado isso, vamos para o segundo aspecto. Dipirona, como qualquer outro remédio, pode ter reação adversa, e essa reação adversa pode ser grave quando a gente fala de alergias. Então, mesmo que você tenha dipirona em casa, dê para todo mundo, você tome. Às vezes as pessoas dão uma para as outras sem perguntar se tem alergia. Então, pergunte se a pessoa tem alergia. Dipirona é um dos remédios que mais qualquer médico pode perguntar, a gente encontra alergia. Não porque ele dá mais alergia, mas porque tanta gente toma e sabe que tem alergia a dipirona. Então, pergunte. Até a gente médico tem que ficar com essa frase na cabeça: você tem alergia de dipirona, você tem alergia a algum remédio, porque vira e mexe você vê alergia de dipirona, AS. E a alergia de dipirona, como qualquer outra alergia, pode ser grave. A pessoa que tem alergia de dipirona, se ela tomar dipirona, ela pode morrer. Tem edema de glote, fecha isso aqui e não respira. Ou seja, apesar de ser um remédio seguro, eficaz, muito utilizado, sempre, qualquer remédio acontece isso, vão existir pessoas alérgicas. E o paciente pode ter uma alergia grave. Um sinal que eu falo para vocês é o seguinte: como a gente tem muita opção de remédio, se o paciente relata alguma coisa tomando dipirona, então eu falo assim, minha pressão baixa, eu sinto isso, é melhor você evitar, dê outra medicação. Então sempre especifique, antes de dar um remédio, se a pessoa tem algum tipo de alergia à dipirona. Lembrando que outro detalhe que pouca gente sabe, a dipirona é um remédio que está no componente de muitas formulações. Então fique bem atento se alguém tem alergia à dipirona ou se você passou mal com a dipirona. Olhar se alguns remédios que às vezes as pessoas dão por outro nome, sei lá, Novalgina, a pessoa não imagina que é a mesma coisa. Porque tem um nome técnico que a gente usa que é dipirona, mas tem muito nome comercial. E fórmulas que misturam muito de coisa que está lá dipirona. Dipirona é tão utilizado que muitas das farmacêuticas colocam na formulação Neosaldina. Muito remédio acaba utilizando a dipirona junto. Então olhe o que está. É Novalgina o nome? É sei lá qualquer outro nome? Olha o que está dos componentes, porque pode estar ali dipirona e a pessoa tem alergia. Esse, para mim, são os fatores mais relevantes. Outro aspecto é, muita gente que toma dipirona de forma recorrente pode criar uma dependência ou uma dor induzida pelo remédio. Como assim? Toma tanta dipirona que o corpo é como se ele precisasse. Porque a pessoa vai ter uma dor induzida pelo uso crônico da analgésico, no caso da dipirona. Então, dipirona, como qualquer outro remédio, se você usa de forma corriqueira, de forma não orientada, sem recomendação médica, doses muito altas, seu corpo pode criar um tipo de dependência e ter dor quando você não tomar dipirona.
Então converse com seu médico direitinho, vire e mexe, a gente pede paciente para suspender todos os remédios, inclusive a dipirona. A gente faz um novo planejamento terapêutico para justamente a pessoa não ter essas dores induzidas, tá bom? E como qualquer outro remédio, a dipirona também é metabolizada, maioria das vezes no fígado, então ficar muito atento, porque doses elevadas podem dar consequências hepáticas também. Júlio, é dos remédios que mais dá hepatopatia? Não, longe disso, né? Então é um remédio que é seguro, eficaz em vários contextos, mas você tem que ficar atento se a dose é muito elevada, se o paciente usa com muita frequência ou se ele tem algum sinal, sintoma de hepatopatia que você vai analisar qual dose vai fazer e como vai estar o metabolismo, tá bom? Espero que tenha ajudado.